Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e acho que até por uma questão de coerência, né? Esse primeiro vídeo será dedicado a um mini curso, chamemos assim, né? Cujo tema é justamente a introdução ao Espiritismo, né? Evidentemente, conforme vocês vão poder perceber ao longo, né, dessa apresentação, ao longo do nosso mini curso, isso é apenas uma introdução, né, para situar o tema, sobretudo para aqueles que não têm ainda qualquer familiaridade ou que pessoas tiveram muito pouco contato com o espiritismo até hoje. Enfim, a gente vai procurar aqui responder algumas perguntas básicas, né, traçar em linhas gerais o que é, no que se constitui o espiritismo, apontar alguma literatura, né, fundamental que as pessoas interessadas, por certo, devem acessar, devem ler, tá certo? Devem estudar, mas enfim, o propósito aqui é justamente trazer esse primeiro contato, né? Esse primeiro sabor, né, do espiritismo, tá certo? Mas evidentemente é só, quando muito, um ponto de partida, né? Enfim. Bom, espiritismo, o que é, né? Uma definição trazida por Allan Kardec. Já falaremos mais adiante, né, sobre Allan Kardec. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, mais adiante, sim, essa passagem é retirada do livro que é o Espiritismo, né? A gente cita em uma edição, mas enfim, existem muitas outras, né? Feitas pela própria Federação Espírita Brasileira, né? FEB, a Federação Espírita Brasileira, feitas também por outras entidades ao longo do tempo, tá certo? Qualquer delas, em princípio, serviria. Mas enfim, Kardec já nos traz a informação, né? Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, né? Perceba que o próprio Kardec, em momento algum, disse que o espiritismo é uma religião, né? Não me parece correto, embora você vá encontrar pessoas, né, adeptas do espiritismo que tenham talvez uma outra visão, tá certo? Estou a compartilhar aqui, digamos, fatos comuns a todo o pensar espírita e também a minha opinião. Mas não é correto dizer que, quando alguém pergunta qual é a sua religião, sou espírita. Bom, espiritismo não é uma religião. Né? O espiritismo se constitui numa mistura de ciência e filosofia, né? Mas as próprias consequências da crença, né, numa vida após a morte, na sobrevivência do espírito, na reencarnação, tudo isso evidentemente traz consequências de caráter religioso. Né? Mas como qualquer pessoa que já teve ou que venha a ter contato com a literatura espírita poderá verificar, o arcabouço religioso, se assim podemos nos expressar, né? O arcabouço religioso do espiritismo é o cristianismo. O espiritismo é, sim, né, uma doutrina cristã. Percebam que eu digo cristianismo e não catolicismo. O catolicismo é uma religião, né, que tem a sua organização, a sua hierarquia, os seus templos, os seus dogmas, etc. Né? Estou a falar aqui de cristianismo, né? A doutrina, a filosofia de vida, a visão de mundo pregada por Jesus Cristo, que está, em essência, né, apresentada lá no Novo Testamento, né, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, enfim, dogmas espíritas. Algumas pessoas não gostam de usar essa expressão porque diz que o espiritismo não tem dogmas. Né? Não tem dogmas no sentido que a Igreja Católica costuma dar para a expressão dogma. Mas ela tem princípios, né, basilares, né, que sustentam o espiritismo. Nesse sentido, podemos sim falar em dogmas. Um fundamental, a imortalidade da alma. Né? O espírito é imortal. A alma sobrevive à morte física do corpo. Segundo, existe a reencarnação. Cada um de nós já reencarnou sucessivas vezes e reencarnará muitas outras. Terceiro, essa reencarnação tem um sentido moral, assim como a nossa vida aqui. Né? O objetivo é progredir e a reencarnação é um processo que se dá sempre, digamos, para cima e para frente. Né? O espírito pode estacionar moralmente, mas não retroagir. Né? Ele sempre progredirá. E existe a possibilidade da comunicação entre mortos e vivos. Mortos e vivos aí
estão entre aspas, porque na verdade somos todos espíritos imortais, circunstancialmente encarnados ou circunstancialmente desencarnados, né? Mas essa divisão entre mortos e vivos ela é artificiosa, né? Então esses são 4 pilares, né? A gente poderia talvez colocar aí mais um ou dois, mas enfim, em essência esses são os 4 pilares fundamentais, né, do Espiritismo. Percebam que muitos desses pilares fundamentais comungam, né, ou enfim, tocam-se ou coincidem, né, com pressupostos fundamentais, com princípios de determinadas religiões, como por exemplo o catolicismo, no qual também se prega a imortalidade da alma, né? E só que, assim, entendemos, o Espiritismo é uma filosofia, digamos, mais completa, no sentido de que fornece explicações para uma série de fatos e realidades, né, que outras abordagens filosóficas e mesmo religiões não conseguem fornecer, né? Mas, enfim, mortalidade da alma, reencarnação, sentido moral para a vida e para a própria reencarnação e a possibilidade de comunicação entre vivos e mortos, né? Isso faz parte, digamos, né, faz parte do alicerce, né, da doutrina espírita. A doutrina se baseia nesses princípios fundamentais, embora, como disse, a gente possa colocar aí talvez mais um ou dois, etc. Mas, enfim, com esses 4, entendo que ficamos bem servidos, né? Bom, quem codificou a doutrina espírita? Allan Kardec é um sobrenome, um pseudônimo, perdão, sobrenome não, pseudônimo, né? Pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em 1804 e faleceu em 1869, né? Essa grafia, né, enfim, Hippolyte Léon Denisard Rivail, é a grafia que a gente vai encontrar na maioria dos livros, né, como sendo o nome verdadeiro, o nome de batismo, né, de Allan Kardec. Mas você vai encontrar em outras literaturas algo ligeiramente diferente, né? O nome correto seria Hippolyte Léon Denisard Rivail. Aliás, perdão, Hippolyte Léon Denisard Rivail não seria exatamente o nome correto. O nome correto seria Denisard Hippolyte Léon Rivail. Mas, enfim, né? Não é algo que vale a pena, digamos, debatermos sobre isso, né? Mas fato é que esse francês, né, discípulo de Pestalozzi, né, que foi um grande educador, Pestalozzi e também, né, Kardec. Né? Kardec lecionou durante muitos anos. Né? Esse professor, então, que seria atualmente, nós chamaríamos de professor de ensino fundamental, ensino médio, né? Era a profissão de Kardec, foi quem decodificou a doutrina espírita. E aí nós temos uma foto, realmente uma fotografia, né? Na época nós já tínhamos a fotografia daguerreótipo, né? Como possivelmente se chamasse ainda à época, uma fotografia de Allan Kardec, né? Kardec, então, é o decodificador, né, da doutrina espírita, que na verdade foi, em grande parte, ou na sua essência, na sua quase totalidade, ditada, formulada pelos próprios espíritos, né? Pelos próprios espíritos. Então, o espiritismo não é a criação de um homem, no caso, Allan Kardec, né? O espírito, Allan Kardec foi simplesmente um indivíduo que codificou a doutrina, embora seja de fundamental importância, evidentemente, né? E aí nós temos um cartaz de um filme, né, lançado em 2019, se não me engano, 2018, me foge agora a memória, né? Kardec. O filme passou nos cinemas, estava disponível até um tempo desse na Netflix, né? Você vai encontrar trechos dele, ou talvez até na íntegra, quem sabe, no YouTube, enfim, né? É claro que há ali algumas inconsistências, algumas imprecisões históricas, né? Como é comum nas obras de ficção, para dar um pouco mais de dramaticidade, isso ou aquilo, mas enfim, de qualquer forma, como obra cinematográfica que em grande medida, né, respeita à verdade histórica, é uma boa introdução a Kardec. Bom, a doutrina espírita está codificada essencialmente em 5 livros, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E nós temos também obras póstumas, né? O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, né, é o mais fundamental. Eu começaria por aí a leitura, né, do Espiritismo, o travar contato com o Espiritismo. Algumas pessoas entendem que o livro que é o Espiritismo, lançado em 1859, seria mais apropriado. E, em princípio, seria correto, né?
É um livro que, como o próprio nome sugere, é um livro que procura introduzir justamente o Espiritismo, né? Um livro escrito pelo próprio Kardec, né? Um livro de menor volume de páginas, seria obra introdutória, né? Para você se situar e em partir daí, então, iniciar-se uma literatura mais pesada. Mas, a meu ver, no meu entender, o Livro dos Espíritos é um livro escrito de maneira bastante didática, né? Entre a sua introdução e o livro propriamente dito, as perguntas que vêm depois, o Livro dos Espíritos me parece a porta de entrada ideal para o Espiritismo, né? Então, meu conselho, minha sugestão, comece pelo Livro dos Espíritos e não pelo que é o Espiritismo, né? O Livro dos Médiuns, a gente vai falar um pouquinho dele mais adiante quando falarmos em mediunidade, vai abordar justamente a mediunidade, o que é, no que consiste, né? Suas características, as dificuldades do seu exercício, os perigos até do seu exercício e por aí vai, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênese são, assim entendo, né, assim sumarizo, uma abordagem espírita a temas típicos próprios do cristianismo, né? A interpretação do Evangelho à luz do Espiritismo, o entendimento, né, dessa visão de céu e inferno à luz do Espiritismo também, e uma interpretação da Gênese de acordo com o Espiritismo. Ao lado dos 5 livros aí, né, basilares, nós temos também a Revista Espírita, que de 1858 até 1869, são 12 volumes, foi editada pelo próprio Allan Kardec. E esses 12 volumes são realmente muito importantes, né? Lá estão colocadas matérias diversas, né? Alguma coisa do que ali está até aparece, né, nas outras obras do Espiritismo, mas é uma revista que traz notícias, informações diversas, matérias diversas sobre o tema, e muita coisa boa que lá está não aparece nas obras da codificação. Então, ao lado da leitura, e quando eu disser leitura, entenda-se estudo, né, dos 5 livros basilares da doutrina, a leitura, o estudo dos 12 volumes da Revista Espírita é também fundamental, é também leitura obrigatória para aqueles que queiram aprofundar-se, ou na verdade não diria nem aprofundar-se, conhecer apropriadamente, compreender adequadamente o que seja afinal, no que consista afinal o Espiritismo, né? E você encontra hoje para vender ou até mesmo para adquirir gratuitamente na internet, né? Sumarizando o conteúdo da Revista Espírita, foram lançados esses 3 volumes, né? Intitulado Um Tesouro Inestimável, que nada mais é do que nada mais são do que compilações, né, de matérias diversas, de material diverso, publicado lá naqueles 12 volumes da Revista Espírita, dividido por temas, tá certo? Dividido por temas. Você também pode comprar esses 3 volumes. Mas se você tiver a Revista Espírita, os 12 volumes, e for estudá-los, diria eu que não é necessário comprar essa compilação. Mas se assim quiser, você pode começar por essa compilação, depois então passar para a revista. Bom, o Espiritismo entende que existe um espírito, né, um princípio inteligente, que existe um perispírito, né, que é semimaterial ou constituído de um material muito mais sutil, muito mais rarefeito do que o nosso corpo, do que a matéria vulgar. O espírito é envolvido por esse perispírito, e esse perispírito, então, que envolve o espírito, ele adentra, por assim dizer, o corpo quando o indivíduo encarna-se, né? E o perispírito, então, consequentemente o espírito também, pode se libertar em 2 situações. Uma libertação definitiva, no caso na morte, eu digo definitiva aí entre aspas, porque afinal existirão depois outras encarnações, né? E temporária durante o sono. Durante o sono, quando dormimos, ou mesmo, né, num cochilo ali no sofá, na sala, muitas vezes o nosso perispírito, consequentemente o nosso espírito, liberta-se. E liberto, ele vai em busca então daquilo que lhe interessa, daquilo que lhe motiva, dos ambientes e locais que o atraem. Muita coisa de que nós nos recordamos depois como se fossem sonhos, né? Muito embora exista o sonho também, né, no sentido, na interpretação psicológica, psicanalítica, freudiana, não existe esse sonho, mas muita coisa de que nós nos recordamos depois como sonhos, na verdade foram realmente vistos, presenciados, vivenciados
quando o nosso espírito estava liberto, né? Daí muito da capacidade do espírito, uma vez liberto, de ter certas premonições, né? De muitas vezes aparecer em locais onde o seu corpo físico não está, né? E há relatos diversos na literatura de, né, pessoas vivas, né? Não aquela aparição da pessoa que já morreu, mas que foi vista em outros locais. Aí uma representação esquemática, né? Corpo, perispírito, alma, né? A alma, ou espírito propriamente dito, está envolvido pelo perispírito, o perispírito está encarnado, né, no corpo. Mas mesmo quando estamos encarnados, o perispírito ele não fica retido, né, digamos, dentro do corpo, como, sei lá, a gema e a clara do ovo ficam retidos pela casca do ovo. Ele se expande, né, sendo energético, sendo fluídico, ele se expande algo além do corpo, né? E isso vai explicar, grosso modo, por exemplo, a fotografia Kirlian. Falaremos dela brevemente um pouquinho mais adiante, né? Vai explicar também muitas vezes aquela sensação boa ou ruim, né, que sentimos ao aproximar-se uma certa pessoa com a qual muitas vezes nunca travamos, ao menos nessa encarnação, jamais travamos contato ou conhecimento, né? Então, essa exteriorização do perispírito ajuda a explicar muita coisa, ajuda a explicar também a questão da eficácia, do efeito do passe espírita, né, que falaremos dele um pouco mais adiante, né? Bom, passe espírita, né? Existe o passe que seria exclusivamente magnético, né, de indivíduo encarnado a indivíduo encarnado. E existiria também muitas vezes no passe espírita a atuação de espíritos desencarnados que, através do passista, como se chama, né? Não confundir com passista de escola de samba, né? Mas enfim, quem aplica passes no centro espírita é chamado de passista, né? O espírito desencarnado, agindo através do perispírito do passista, interage, né, com a pessoa encarnada que está ali a ser alvo do passe espírita. O passe espírita aqui tem a sua origem, a sua explicação, que remonta, na verdade, né, ao magnetismo animal, ao chamado magnetismo animal, né? Há uma correlação estreita na sua gênese, no seu começo ali, entre espiritismo e magnetismo, tá certo? Mas isso é um tema até para um outro vídeo, para um outro momento, né? Mas, enfim, a eficácia do passe espírita explica-se pela possibilidade do espírito desencarnado, de um espírito desencarnado, interagir com o nosso perispírito e, atuando sobre o nosso perispírito, atuar sobre o nosso corpo, atuar sobre a nossa mente, né? A eficácia desse passe espírita deve-se à existência, à possibilidade de interação, né, de outro perispírito, de uma pessoa encarnada ou desencarnada, com o nosso próprio perispírito, né? Então, o perispírito envolve o espírito e ele está embutido, por assim dizer, né? Uma terminologia muito boa, mas enfim, no corpo, quando nós nos encarnamos ou quando estamos encarnados. E quando morremos ou em estado de sono, o nosso perispírito liberta-se, sendo que na morte essa libertação é completa, né? Enquanto que no sono ela é incompleta, né? Nosso perispírito permanece ligado ao corpo por um fio fluídico. Bom, a eficácia, né, da água fluidificada também da mesma forma explica-se por uma interação magnética no sentido lá do magnetismo animal, né? Os magnetizadores, etc. Mas enfim, como disse, falar mais e melhor sobre isso fica para um outro momento, fica aí para um outro vídeo, né? Para uma mini aula, um mini curso, enfim, um outro momento, né, de contato. A eficácia dessa água fluidificada, a possibilidade de fluidificá-la e a possibilidade dela atuar efetivamente, né, sobre o perispírito de uma pessoa encarnada, tendo influência sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu estado de espírito, sobre a sua saúde mental e mesmo sobre a sua saúde física, se dá por essa interação, né, energética entre o perispírito da pessoa que está fluidificando a água e a própria água, ou a pessoa que está a fluidificar a água ser, na verdade, apenas um veículo, um condutor, né, um elemento de interação
de algum espírito superior desencarnado que está a utilizá-la como veículo para a interação, né? Bom, na Bíblia nós temos algumas passagens, né? Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, e os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Isso já é o Evangelho de Marcos, né? Enfim, a Bíblia está repleta de passagens. Quando digo Bíblia, me refiro essencialmente ao Novo Testamento, embora no Velho Testamento você também encontre muitas passagens. Mas enfim, a Bíblia está repleta de passagens em que se fala em posição de mãos, em cura, né? Através da interação com o perispírito, assim como está repleta de passagens nas quais se fala, diria eu, textualmente, explicitamente, em reencarnação, né? Então, isso apenas atesta mais uma vez, né, que o Espiritismo é uma doutrina estreitamente ligada ao cristianismo, né? Há uma relação estreita, né, simbiótica, talvez pudéssemos dizer, não sei, entre Espiritismo e cristianismo. Mas, enfim, as chamadas práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, né, são oferecidas atualmente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, né? São oferecidas 29 procedimentos e práticas integrativas, né? Dentre essas práticas integrativas está justamente a imposição de mãos, né? E se o Sistema Único de Saúde, através do Ministério da Saúde, órgão oficial, né, do governo federal brasileiro que, enfim, gerencia a saúde pública no país, oferece essas práticas, a imposição de mãos é uma delas, isso é uma evidência, né, inegável, de que o poder público reconheceu, né, essas práticas integrativas como eficazes. Claro, toda a prática tem seu limite de validade e de eficácia, né? Não é nenhum tipo de panaceia milagrosa, né? Mas, enfim, o sistema público reconheceu a eficácia dessas práticas. Se assim não fosse, não teria cabimento. Né? Não teria cabimento que o Sistema Único de Saúde oferecesse práticas que ele reputasse como ineficazes, né? Então, se o Sistema Único de Saúde passou a oferecer essas práticas, é porque as entende como adequadas. E a imposição de mãos, que tem tudo a ver com o passe espírita, que tem tudo a ver com a fluidificação da água, né? Que tem tudo a ver com a cura espiritual, enfim, embora tenha outras modalidades aí, mas enfim, tem tudo a ver, foi, enfim, reconhecida, né, pelo Sistema Único de Saúde. E o slide aí está um pouquinho pequenininho, tá? Isso é um Ctrl+C, Ctrl+V de partes do próprio site do Ministério da Saúde, só para ilustrar que a imposição de mãos é uma das, né, 29 práticas oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, né, entre as suas práticas integradoras, complementares em saúde, etc. e tal. Quem se interessar, né, quiser conhecer um pouco mais, pode acessar o site, tá certo? Bom, e se nós não levarmos em conta a existência, as propriedades do perispírito, né, e a existência do espírito e da reencarnação, muitas questões relativas à nossa personalidade, à nossa saúde física, à nossa saúde mental, vão permanecer sem solução, né? O perispírito, a sua existência, as suas propriedades, explica ainda as aparições de mortos e também de pessoas vivas, materializações do espírito ou de outros objetos, fenômenos de transporte, no sentido de objetos sendo transportados de um local para o outro, né? Uma das grandes falhas da medicina, da psicologia, da psiquiatria, né, e consequentemente de tudo que é afetado por essas ciências, né, como o ensino, a educação, enfim, a grande falha aí é não levar em conta a componente espiritual do ser humano, a existência do espírito, a existência do perispírito, as propriedades do perispírito, né, a existência da reencarnação, que trazemos coisas boas e também coisas ruins de encarnações passadas, né? Sem levar tudo isso em conta, a própria gênese de certos transtornos, de certas moléstias físicas e também mentais, psicológicas, psiquiátricas, não se consegue adequadamente explicar, né? Chamado de espiritismo experimental, né? Eu poderia falar um pouco mais, mas enfim, aqui como disse é para dar uma introdução, etc., né?
nós podemos citar aí duas vertentes, a chamada transcomunicação, que é a utilização de aparelhos, né, como gravadores, aparelhos de TV, etc., para tentar uma comunicação com os desencarnados. Né? Nessa seara aí do espiritismo experimental, podemos falar ainda da fotografia Kirlian, né, que em última análise estaria a fotografar aí o perispírito, né, e é muito revelador nesse sentido aquelas fotos Kirlian em que um indivíduo que teve, por exemplo, parte de seu braço amputado, na foto Kirlian, o restante do braço, né, a parte que foi amputada, ela aparece também. Né? Ou seja, o indivíduo perdeu a parte física do seu corpo, mas não a parte perispiritual, evidentemente. Enfim, nessa interação entre o mundo dos vivos, por assim dizer, e o mundo dos mortos, por assim dizer, né, há muito a estudar, há muito a fazer, há muito a compreender, mas bem entendido, não de maneira meramente mecanicista ou irresponsável ou por simples e fútil curiosidade, mas levando em conta as consequências e implicações filosóficas, morais, espirituais e mesmo religiosas que existem aí envolvidas. Tá certo? Mas voltando a falar das obras basilares, o Livro dos Espíritos, que no meu entender é o livro pelo qual você deve começar o estudo da doutrina espírita e não pelo livro, né, que é o Espiritismo, ele consiste em 1019 perguntas e respostas. Perguntas feitas por Kardec e respondidas pelos espíritos em diversas sessões espíritas, diversos espíritos comunicando através de médiuns diferentes. Né? E a obra, então, tudo isso que foi perguntado e respondido, foi compilado por Kardec. Então, uma obra escrita pelos próprios espíritos. Então, a doutrina espírita não foi revelada por um homem, não foi revelada por Allan Kardec. Foi revelada, na verdade, pelos próprios espíritos. Né? Nesse sentido, é realmente uma doutrina sui generis. Né? E na introdução ao Livro dos Espíritos, o Kardec vai falar, né, do termo, né, espírita ou espiritista, que é ele que introduz, né? Vai conceituar, né, introduzir o termo e conceituar perispírito, enfim, há ali, né, na parte introdutória do Livro dos Espíritos, uma introdução a certos conceitos e preceitos e fundamentos basilares do Espírito. Né? Então, quem é adepto, por assim dizer, né, do Espiritismo, né, ou enfim, quem aderiu, né, aos conceitos e aos princípios do Espiritismo, deve ser chamado de espírita ou de espiritista. Né? E não confundir espiritismo com espiritualismo. Espiritualismo é algo mais amplo. Né? Todo aquele que acredita que existe algo além da matéria, que existe um porvir, que existe uma vida espiritual, ou como seja, ele é espiritualista. Né? Nesse sentido, um evangélico é espiritualista, um católico é espiritualista, um budista é espiritualista, um muçulmano, um maometano é espiritualista. E o espírita ou espiritista também é um espiritualista. Né? Mas espiritismo é uma coisa, é a doutrina espírita. Né? Espiritualismo é esse conceito mais amplo, né, de todo aquele que acredita num porvir, na existência de algo mais do que a simples matéria. Bom, disse Kardec então no Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são os espíritas ou, se assim quiserem, os espiritistas. Né? Bom, as perguntas que aparecem enumeradas aqui, pessoal, são todas do Livro dos Espíritos. Tá? A primeira pergunta. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em integridade, em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos fortes, etc, etc. Mas o que quer ilustrar? Lembramos que esse livro foi escrito em meados do século XIX. Né? E nessas perguntas e em outras que nós vamos trazer aqui, poucas, né, apenas a título de ilustração, fica perfeitamente demonstrado o quanto o Espiritismo é, desde o seu princípio, uma doutrina progressista. E tendo em vista que os 5 livros basilares da doutrina, né, codificada por Kardec, foram escritos ainda no século XIX, né, Livro dos Espíritos em meados ainda do século XIX, ficaria a pergunta muito válida, muito pertinente. Esses livros, acaso, não estariam ultrapassados, superados?
o interesse com relação a eles hoje não seria meramente histórico, para se conhecer e compreender os fundamentos ou o início, a gênese da doutrina espírita? A resposta é um retumbante não. Os livros são atualíssimos. Quem os estudar perceberá. Bom, ao lado desses livros basilares da doutrina, codificada por Kardec, podemos falar de livros mais recentes, né, escritos mais recentemente, dentre esses, os livros psicografados por Chico Xavier. Né? Os livros da série André Luiz, que tratam de muitos temas que, digamos, destrincham, né, dão detalhes da vida no mundo espiritual, são 13. Né? O primeiro deles foi Nosso Lar, que, no passado recente agora, virou filme, né? Você consegue encontrar aí pelas Netflix da vida, pelo YouTube, etc. Né? Há talvez ali alguma inacurácia, alguma imperfeição, resultante do fato de ser uma obra de ficção, né? Que tem que ter certas características desejadas numa obra cinematográfica, mas de um modo geral é fiel ao livro. Né? E ler esses livros da série André Luiz, né? Nosso Lar é o primeiro deles, eu começaria realmente por aí. Os outros não necessariamente, eu diria que não necessariamente tem que ser lidos em sequência, mas ler o primeiro da série, que é Nosso Lar, é fundamental. E ali, então, nós teremos mais respostas, mais informações, um detalhamento maior sobre como seja, afinal, a vida no mundo espiritual. Mas bem entendido, naquele mundo espiritual no qual André Luiz está, né, que é o mais próximo à Terra. Bom, na classificação espírita, né, isso está lá no Livro dos Espíritos, existiriam mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, ditosos, e mundos divinos, iluminados, ou como seja. Né? Bom, dá para perceber aí que de baixo para cima, né, a Terra está na segunda categoria, provas e expiações. Entendem alguns que estaríamos aí prestes a passar por uma transição planetária, a Terra estaria prestes a se converter num planeta de regeneração. Particularmente, como alguém que estuda o espiritismo, procura estudar política, conhecer a realidade, etc., não tenho essa sensação, não compartilho essa opinião. Mas, enfim, é fato corrente, digamos, é entendimento aceito, que a Terra atualmente vive nessa fase aí de provas e expiações. Isso ajuda a explicar muito do porquê, né, de tantas angústias, sofrimentos, desentendimentos na Terra. Né? Porque é um planeta de provas e expiações. É um planeta no qual a maioria dos que aqui estão encarnados ainda não atingiram níveis mais elevados de evolução espiritual. E aqueles que aqui encarnarem e tiverem evoluído passarão gradativamente a mundos com níveis mais elevados. Gosto muito dessa frase aí, acredito, não sei se foi psicografado ou se é de autoria dele próprio, por assim dizer, né? Mas gosto muito dela. O bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Significa dizer que todo bem é de alguma forma visto, percebido e computado, e ele conta. Né? E amanhã ou depois, em qualquer parte em que você estiver, nesse mundo ou em outro, o bem que você praticou é, no bom sentido da expressão, a sua moeda de troca, né? É a sua valia. Bom, o pensar espírita sobre temas fundamentais. E aí trazemos de novo algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Tá certo? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pergunta 843. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Né? Pergunta 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, é a resposta dada pelos espíritos. Os mesmos espíritos que animam os homens e animam as mulheres também. Isso significa dizer que em encarnações sucessivas é perfeitamente possível que quem certa feita encarnou como um homem volte a reencarnar, né, como mulher e vice-versa. Né? Isso faz parte, inclusive, da lógica moral embutida no processo de reencarnação, que é permitir o quê? A pouco e pouco, a evolução espiritual, a depuração do espírito. O corpo físico seria, por assim dizer, né, o alambique no qual o espírito destila, tridestila, redestila em encarnações sucessivas, até que a sua quintessência, né, a sua nobreza maior espiritual, reste, né, como produto final.
Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa. Toda a crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Perceba-se, volto a repetir, é um livro produzido em meados do século XIX, e perceba-se não apenas o que há de atual, mas o que havia para a época e mesmo para hoje em dia, de revolucionário, no sentido de vanguardista, de evoluído no pensar, no pensamento espírita, nesse caso refletido nas perguntas e respostas que estão colocadas no Livro dos Espíritos. Né? Então, a obra espírita, o que inclui o Livro dos Espíritos e as demais obras produzidas por Kardec, é uma obra atualíssima. Mesmo os livros mais antigos, por assim dizer, os 5 livros basilares da codificação, o chamado Pentateuco Espírita, né, são, por certo, obras atualíssimas. Né? Algumas pessoas do meio espírita não gostam, né, de que se usa a expressão Pentateuco, né? Parece que se está a fazer referência ao Pentateuco, né, os 5 livros do Velho Testamento, mas enfim, Pentateuco quer dizer simplesmente conjunto de 5 livros, que é o que, né, se constitui realmente ali os livros de Kardec, o livro da codificação. Pergunta 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Percebam a atualidade. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Percebam o que há de vanguardista para a época, meados do século XIX, e mesmo para hoje em dia, né, em que muitos países, né, e mesmo em países ocidentais, tidos como evoluídos, muito ainda há a percorrer em busca de uma igualdade entre os seres humanos, uma igualdade calcada não na política, na politicagem, em preceitos politicamente corretos, mas sim na valorização do ser humano. Né? Então, de novo, percebam-se em todas essas perguntas e respostas o quanto há de atual, de vanguardista e de cristão na doutrina espírita. Né? Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Pedindo que, e por aí prossegue a resposta. Mas enfim, há um livro para quem se interessar, O que dizem os Espíritos sobre o Aborto, editado pela Federação Espírita Brasileira, mas há outras perguntas também no Livro dos Espíritos, tratando, né, da questão do aborto, mas para resumir, a doutrina espírita posiciona-se contra o aborto. Lastimável informar, não me recordo se foi no finalzinho do ano passado ou já no comecinho desse ano, na Argentina, por exemplo. Né, aprovou-se aí a prática do aborto já com várias semanas de gestação, com um feto já bastante desenvolvido. Né? E o Papa, coincidentemente um argentino, não disse nada sobre isso. Né? Não disse nada sobre isso. Lastimável. Né? Mas, enfim, a doutrina espírita posiciona-se frontalmente contra o aborto. Né? É um crime sob todos os aspectos. Bom, pergunta 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Se está a falar aí do suicídio. Né? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Não é sempre voluntário o suicídio? Não. O louco que se mata não sabe o que faz. Né? Mas o suicídio voluntário, consciente, né? O indivíduo conscientemente, sem estar possuído por um estado de loucura, digamos assim, né? Tirar a própria vida é algo que contraria também os preceitos da doutrina espírita. Então perceba o quanto há de cristianismo no espiritismo. Né? O espiritismo não é uma religião, mas o seu arcabouço, os seus preceitos de consequência religiosa, vêm todos do cristianismo. Né? Vêm todos do cristianismo. Então o espiritismo é, como doutrina, nas suas implicações de caráter religioso, por assim dizer, é uma doutrina cristã.
com a doutrina cristã. Mas não nos esqueçamos que, de acordo com o próprio Kardec, o Espiritismo não é uma religião. É uma doutrina baseada em preceitos e fundamentos científicos. E que, evidentemente, tem consequências que se projetam no plano da religiosidade, porque suas consequências se projetam no plano da moralidade. Então, tem consequências de caráter religioso. E se sobrepõe, digamos assim, ou tem uma interação simbiótica com a doutrina cristã. Então, essas são apenas algumas das perguntas, das 1019 perguntas que você vai encontrar no Livro dos Espíritos. A pergunta é formulada por Kardec, é respondida pelos Espíritos, e há, em grande parte das perguntas, comentários de Kardec que complementam, de alguma forma, o entendimento das respostas. Reencarnação, um dos princípios basilares da doutrina espírita. Lembrar que, como disse, a Bíblia está repleta de passagens que ilustram ali questões relativas à reencarnação, que atestam a reencarnação, por assim dizer. Bom, em Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens, conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Entendedores entenderão. Mais claro do que isso, impossível. No caso aí, nós utilizamos a tradução da Bíblia de Jerusalém, tá certo? Doutora Paulus, porque, como sabemos, a tradução muitas vezes, alguém já disse, me foge agora quem falou pela primeira vez, mas enfim, não há tradução, uma traição, Então precisamos, quando consultarmos a Bíblia, utilizarmos traduções de boa qualidade. Você vai ver certas traduções por aí que tem até um viés ali meio contrário ao espiritismo, e certos termos são traduzidos de forma bastante conveniente para quem traduz, mas de maneira a não respeitar o texto original. Mas enfim, primeira epístola aos Coríntios, casando aí alguns versículos. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. A cada uma das sementes lhe dá o corpo que lhe é próprio. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Mais claro, impossível. Mais claro, impossível. É claro que aqueles que se posicionam contra a doutrina espírita, contra as suas verdades, buscarão interpretar esse texto com um outro viés, ou darão uma outra interpretação, etc. Enfim, isso acontece em textos diversos, acontece em textos legais, por exemplo, que o indivíduo muitas vezes tenta torcer o texto, torturar o texto, até que ele forneça aquilo que ele deseja. Mas o texto me parece inequívoco. Inequívoco. Enfim, como disse, a Bíblia está repleta dele. Lembrar que os cristãos primitivos acreditavam sem qualquer problema na reencarnação, assim como os judeus. Num concílio que me foge agora qual foi, pelo ano 500 e qualquer coisa, é que a Igreja Católica decidiu, digamos, abolir a crença na reencarnação dos textos oficiais. Mas a reencarnação faz parte lá do cristianismo originário. Bom, o Dr. Ian Stevenson já faleceu, em 2007, muito conhecido por ter feito sérios estudos relativos à reencarnação. Tem esse livro, por exemplo, 20 casos aí muito bem documentados de reencarnação. Existem muitos outros, é claro, ele pegou por certo aqueles mais bem documentados. Ora, a reencarnação não é uma teoria, é um fato comprovado cientificamente. Claro que ainda precisa ser melhor compreendido, estudado, os seus porquês e contras. Mas é um fato. Ora, se há a reencarnação, e ela já está comprovada, evidentemente que a reencarnação, provar-se a reencarnação, e provada ela já foi, significa, por consequência lógica, provar também a sobrevivência do espírito à morte física do corpo. Porque se o espírito não sobrevivesse à morte física do corpo, evidentemente não poderia haver reencarnação. Bom, mas se há reencarnação, então um espírito que já viveu num outro corpo reencarna num outro corpo mais adiante, que já viveu num corpo encarna no outro mais adiante. Então ele trará, por certo, poderá trazer memórias, embora nem sempre
explícitas, embora muitas vezes estejam latentes de vidas passadas. Bom, com relação ao cristianismo, isso nos diz Leon Denis, já falaremos um pouquinho dele mais adiante. Com relação ao cristianismo, a crença na reencarnação estava presente desde seu nascedouro, em função mesmo de suas raízes judaicas. Né? E aí sim, agora as palavras de Leon Denis. Os primeiros cristãos acreditavam com efeito na pré-existência e na sobrevivência da alma em outros corpos, como já vimos a propósito das perguntas feitas a Jesus sobre João Batista e Elias. Ele está fazendo referência específica aí a certas passagens do Novo Testamento. Né? E também da que os apóstolos fizeram relativamente ao cego de nascença, que parecia ter atraído esta punição por pecados cometidos antes de nascer. Antes de nascer. Né? Em certa passagem da Bíblia, não vou me lembrar agora o capítulo, o versículo e tal, mas Jesus diz claramente que Elias já veio, né? E vocês fizeram com ele o que bem quiseram, qualquer coisa assim, enfim. Elias voltou, né? Já voltou e vocês não o reconheceram, quer dizer, dizendo que João Batista era Elias reencarnado. Né? João Batista era Elias reencarnado. Enfim, pululam, né, na Bíblia passagens nas quais, a meu ver, de maneira explícita e inequívoca, né, a reencarnação é apresentada, é atestada. Né? E dentro daquela perspectiva que estudar é preciso, né? Estudar é preciso, se é preciso para religiões em geral, lembrar que o Espiritismo não é uma religião, ok? Mas enfim, para o Espiritismo, talvez mais ainda. Então nós temos dois bons livros dentre tantos. A Reencarnação, de Gabriel Delany, um clássico, e A Reencarnação na Bíblia, de Hermínio Corrêa de Miranda. Já falaremos um pouquinho mais adiante aí desses autores, mas são dois livros altamente recomendáveis e que tratam aí, um deles da reencarnação em geral, e o livro, no caso de Hermínio Corrêa de Miranda, trata especificamente, né, das passagens da presença, das passagens bíblicas que ilustram a reencarnação. Bom, literatura espírita, ok? Vou ler os 5 livros da Codificação, escritos por Kardec, vou ler a Revista Espírita e que mais? Né? Bom, diversos outros livros. Quais autores? Dentre outros possíveis. Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Albert, acho que é Albert, faltou um T aí, tá? De Rochal, de Rochas, enfim, é francês, né? Ernesto Bozano, dentre outros. Dentre os brasileiros, Hermínio Corrêa de Miranda, José Herculano Pires, Chico Xavier, né? O nosso Chico Xavier, tá certo? Hermínio Corrêa de Miranda e Herculano Pires, para mim, são os dois grandes nomes da doutrina espírita no Brasil. Chico Xavier, maior médium, de longe. Né? Mas Hermínio Corrêa de Miranda e Herculano Pires, os dois maiores pensadores da doutrina espírita. O que é a doutrina, para onde ela vai, no que ela consiste, no que ela não consiste. Né? Como filósofos, no bom sentido da palavra, né? Pensadores, né? Da doutrina espírita, para mim esses são os dois grandes nomes. Hermínio Corrêa de Miranda e Herculano Pires. Recomendo qualquer obra deles. Qualquer obra deles é muito bem-vindo. Se encontrar dos dois, leia. Né? E as obras psicografadas por Chico Xavier também o levo bastante a sério. Com relação a psicografias, recomendo um cuidado. Né? Muito cuidado com esse oba-oba de romances espíritos psicografados. Né? Tá certo? Há muita picaretagem por aí, muita gente velhaca, mal intencionada, apenas interessada em ganhar dinheiro. Né? Se o indivíduo dissesse que está escrevendo um livro, né, da sua lavra e que tem como pano de fundo preceitos da doutrina espírita, não veria nisso nenhum problema. Né? Mas o cidadão apresentar como uma obra psicografada, né, sem que necessariamente o seja, enfim, muito cuidado com isso. Mas para quem interessar, né, obras psicografadas no estilo romance, recomendo as obras do Chico. Eu começaria lá por Paulo e Estevão. Bom, Leon Denis nos disse o seguinte: a religião foi emparedada no sombrio ergástulo dos dogmas. Ergástulo pode ser traduzido como prisão, né? Calabouço, coisa assim. Calabouço. E dos mistérios. A ciência foi enclausurada nas baixas camadas da matéria. Não é essa a verdadeira religião, nem a verdadeira ciência. Bastará nos elevemos acima dessas classificações arbitrárias para compreendermos que tudo se concilia e reconcilia numa visão mais ampla. Né? Ele nos chama a atenção para o fato de que a aparente contradição entre religião e ciência, ou entre ciência, né, e certos preceitos da doutrina espírita, isso é apenas aparente. Né? Não existe sobrenatural, existe o natural que nós não conhecemos, o natural que nós não entendemos. Né? E algo que me atraiu desde o início para a doutrina, lendo o Livro dos Espíritos pela primeira vez, foi a obra que eu li primeiro, que eu estudei primeiro,
foi o chamamento constante de Kardec à razão. Né? E ele diz exatamente, não vou me lembrar as palavras agora, mas que fé verdadeira é apenas aquela que, inabalável, né? Fé inabalável, verdadeira, é apenas aquela que pode encarar a razão de frente. Né? O Espiritismo chama para isso a chamada fé raciocinada. Né? Raciocinada. Obras do Leon Denis, qualquer delas, mas eu recomendo essa, eu poderia começar por essa, o Problema do Ser e do Destino, que no Brasil ficou o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? E do Albert, tem um T realmente, né? de Rochas, ou enfim, francês, não sei qual seria a melhor pronúncia, As Vidas Sucessivas, né? em que ele vai estar atrás de experimentos de regressão a vidas passadas produzidas via magnetismo animal e muitas informações fundamentais para o entendimento, né, da vida fora do corpo, do desdobramento, da reencarnação, vão ser encontradas. Do Ernesto Bozano, qualquer obra dele, mas A Crise da Morte, que é uma compilação aí de relatos, né, de aparições desencarnados, de fenômenos referentes à reencarnação, são muito importantes. E esse livro, Os Animais Têm Alma? Essa é a pergunta. Né? Sem querer dar spoiler, né? Mas a conclusão a que se chega é que sim, né? Os nossos amigos animais, cães, por exemplo, gatos e outros animais, compartilham com o ser humano, assim como compartilham conosco, né? Ao menos em parte, aspectos comuns aí da anatomia, fisiologia, etc., compartilham também certas habilidades, certas sensibilidades de caráter espiritual. E aí uma obra do Hermínio Corrêa de Miranda, qual você recomenda? Qualquer delas. Foi escrita pelo Hermínio Corrêa de Miranda? Foi, então leia. Né? Mas você pode ler A Memória e o Tempo, pode começar por aí se quiser. Obra do Herculano Pires. Foi escrita por Herculano Pires? Foi. Qualquer uma, leia qualquer uma. Você não estará perdendo seu tempo. Né? Você pode ler qualquer delas de saída, mas Educação para a Morte pode ser um bom começo. Então, há muita gente boa, muita coisa boa para ler, para estudar, para compreender, para aprofundar-se no que é o Espiritismo. E por fim falemos sobre mediunidade. Né? Bom, médiums, né? Você pode traduzir como intermediários, são pessoas que possuem um dom especial e podem atuar como veículos de comunicação, como intermediários entre os encarnados e os desencarnados. Né? Tecnicamente falando, todos nós somos médiums. Assim como tecnicamente falando, todos nós somos jogadores de futebol, todos nós somos cantores, todos nós somos dançarinos. Né? Mas entre uma habilidade genérica, digamos, potencial, né? e um dom, né? um talento pronunciado, com uma distância grande. Então, quando nós falamos médiums, nós estamos falando dos chamados médiums ostensivos. Né? Aqueles que são capazes de, por exemplo, enxergar espíritos, psicografar, receber uma mensagem, coisa do gênero. Né? Mas há que ter esse cuidado de separar sempre o que seja mediunidade e o que seja animismo. Né? Aqueles conhecimentos que vêm muitas vezes de vidas pregressas do próprio indivíduo que está encarnado. Né? Que ele muitas vezes coloca no papel como se fosse algo psicografado, vindo de um outro espírito, mas não é o caso. Para uma introdução à mediunidade, né, ao que é, no que ela consiste, seus riscos, seus benefícios e malefícios, por assim podemos dizer, né? De novo, voltemos para os livros basilares. O grande livro a ser lido primeiro é o Livro dos Médiuns, né? Compilado aí por Allan Kardec, né? Em que os fundamentos, né, do fenômeno da mediunidade são apresentados. Tá certo? Começaria por aí. Né? E além dos outros livros lá da codificação. Né? Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Com relação à Gênese, muito cuidado. Né? Foi comprovado há poucos anos atrás que houve uma adulteração na edição original. Eu compraria apenas a edição que baseia-se na primeira edição. Mas enfim, isso é um tema aí para um outro vídeo, inclusive. Tá certo? Mas tenha certeza que você está comprando uma tradução, que é a tradução da primeira edição da Gênese. Tá certo? Mas enfim, é preciso ser médium para ser espírita? De forma alguma. Né? A esmagadora maioria dos espíritas não são médiums, no sentido de médiums ostensivos. Né? Potencialmente falando, todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Mas médiums ostensivos, a esmagadora maioria dos espíritas não o é, e nem é necessário ser.
né? Mas enfim, pessoal, fiquemos por aqui. Haveria muito mais a dizer, mas a ideia era fechar em torno de 1 hora mesmo, mais ou menos, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e isso aqui é só o ponto de partida, só para dar um sabor, né? Leiam os livros da codificação, leiam Kardec, leiam a Revista Espírita, leiam os autores estrangeiros e nacionais que eu mencionei, tá bom? Muito obrigado, sejam felizes e até a próxima.